Tá, como é que eu faço, tá, para dividir esse PDF, tá, em vários segmentos? Hoje, facinho. Eu abro qualquer programa gráfico e começo a integrar. Daqui até eu chegar em mais ou menos 0,025 e daqui até eu chegar também no 0,025. Tá? A área que sobra aqui dentro é 95%. Então, eu tenho o famoso limite, né? O máximo de probabilidade com limite de confiança de 95%. Beleza. Só que, quando as pessoas começaram a pensar nisso, não tinha computador. Então isso tudo era feito à mão. Por que hoje a gente fala em várias formas de PDF? Porque a gente tem um computador para fazer essas contas. Esses caras não tinham, eles tinham que fazer essa aproximação normal, era a forma mais razoável deles trabalharem e conseguirem fazer alguma predição. Se eles não fizessem isso, era impossível. Então a ideia é a seguinte: em vez de trabalhar com os valores de diâmetro, vamos transformar. A gente não transformou lá de número de contagens para densidade de probabilidade. Vamos transformar agora os valores de diâmetro para desvio Z. O que é um desvio Z? Um desvio Z é uma medida menos a média dividida pelo desvio padrão. É essa conta que eu estou mostrando aqui para vocês. Ó. Beleza. O que eu faço com isso? Lembro primeiro que Z indica o número de desvios a partir da média. Tá? Então, ó, um desvio Z, mais ou menos um desvio Z. 2 desvios Z, mais ou menos 2 desvios Z. Tá? Eu somo para um lado e para o outro. Legal. Bacana. Apareceu uma imagenzinha miniatura do negócio. Muito bom. Isso tá gravando, né? Depois vocês podem ver o vídeo. Beleza. Os desvios Z. Então eles vão se somando, né? Um desvio Z, na verdade eu estou falando de uma faixa de menos 1 até mais 1. 2 desvios Z, eu estou falando de uma faixa de menos 2 até mais 2. 3 desvios Z, eu estou falando de uma faixa de menos 3 até mais 3. Tá bom. O que é um desvio Z? Um desvio Z, tá ele aqui, ó. O Z vezes o desvio padrão equivale a 68% da área total embaixo dessa curva a partir dessa média aqui, ó. Isso significa que quando você lembra de fazer a conta do desvio padrão e de apresentar esse desvio padrão, tá, no teu trabalho, a gente pode chegar à conclusão, se tiver mais algumas informações, de que você está descrevendo 68% da área total ao redor dessa média. Isso é bom? Fazer o quê, né? Então, melhor do que você só dizer o valor médio, com certeza é, tá? Mas tem como melhorar. Olha só, falar média é uma coisa horrorosa, tá? Vocês têm que ficar com isso na cabeça agora. Daqui para frente vocês vão lembrar sempre. Média, toda vez que te falarem um valor médio e botar um ponto depois desse valor, faz cara de bravo, tá legal? Porque estão te enganando. Estão pegando um monte de resultado lá, transformando aquele monte de resultado em um valor só, que você não tem como saber de verdade aonde que ele está. Porque quando você fala aqui, né, em um desvio Z a partir da média, olha só, mais ou menos você está falando
isso daqui, ó, que com 68% de probabilidade você tem valores que variam de, sei lá, 3 e alguma coisa a 6 e alguma coisa. Tá bom? Quando você não diz isso, caraca, você não está ajudando. Tá? Esse dado, de verdade, não é uma informação científica. Ok. E se no lugar de 1Z eu usar 2Z? Baguncei o negócio todo aqui, ó. 2Z. Ah, isso quer dizer então que eu estou representando essa minha população usando um valor médio, ou seja, esse valor mais provável aqui, certo? Mais ou menos desvio Z2, que multiplica o desvio padrão. Olha que coisa legal. Agora eu estou falando, olha só, de 95% de probabilidade. O meu limite de confiança é o limite de confiança com 95% de probabilidade. Isso quer dizer que eu estou usando 2 desvios Z a partir dessa média. Se eu voltar aqui, olha, com 95% de probabilidade, né, a minha população é 5 mais ou menos 2 e um pouquinho, mais ou menos 7 e um pouquinho. Entenderam? É só balançar a cabeça que sim ou que não. Se balançar a cabeça que não, eu vou falar, caramba, tá bom, vamos estudar mais isso. Não tem problema não. E eu posso também, olha só, jogar um 3ão aqui, ó. Se eu jogar um 3 ali no Z, isso significa que eu estou trabalhando com 99,7% da área embaixo dessa distribuição de probabilidade. Caramba, isso quer dizer que eu conheço todos os valores, praticamente todos os valores que são prováveis, né, ali. Sim. Praticamente todos você vai conhecer. Legal. Isso é bom ou isso é ruim? Depende. O que você está medindo? O que você está fazendo? Você quer garantir diferença entre partículas nanométricas que têm funções muito específicas? Poxa, pode ser bom você trabalhar com 99% de probabilidade. Legal. Você vai conseguir separar bem essas duas populações ou provar que elas estão muito juntas. Beleza, aí, em outras palavras, que elas são iguais. Né? Não era aquilo que você estava querendo. Bacana. Mas se você estiver pensando em processo, isso daqui pode ser ruim. Porque quase qualquer tamanho de partícula no teu processo é possível. Então você nunca vai ter uma luz vermelha acendendo lá dizendo, opa, está dando alguma coisa errada no meu processo. Tá? Ao passo que aqui, com 95% de probabilidade, uau, a chance dessa luz vermelha aparecer é bem maior do que aqui, ó. Olha onde vai aparecer a luz vermelha. Tem alguma coisa errada dando no meu processo. Tá vendo? No final das contas, você pode estar fazendo lá, ó, um montão de nanopartícula de 9 e você nem sabe. Não? Tá com erro no processo lá e você está perdendo, cara, material pra caramba, porque você não para o processo. A luz vermelha não acende. Então, olha só, não existe, tá, solução mágica para os problemas de vocês. Isso vai ter que ser pensado. Eu vou usar 95, eu vou usar 99, eu não vou usar nada. Se você falar que não vai usar nada, eu vou ficar chateado. Não? Você vai usar ou 95 ou 99, tá bom? Agora, por que você vai usar 95? Por que você vai usar 99? Você tem que me explicar. Não sou eu que vou explicar isso para você. Porque é você que conhece o teu problema. Tá legal? Beleza, isso aí é fundamental. Vocês têm que saber que as rédeas da execução experimental dos trabalhos de mestrado e doutorado tem que estar nas mãos de vocês. Não terceirizem isso, costuma dar errado.
Legal, isso daqui também a gente às vezes chama de Seis Sigma, mas putz, não vem ao caso, né? Esse você quer garantir que está todo mundo dentro daquela faixa, que você nunca sai desse conjunto de medidas. Bacana, deixa isso para lá. Não sei nem por que eu não tirei esse slide ainda daqui, porque no final das contas acaba não sendo muito útil pensando no problema do processo. Tá legal. Só temos um problema. Temos um problema. Ah, eu escrevi. Nós temos um probleminha. Legal. Olha só. Isso tudo vale quando nós conhecemos a população total. Lembra o problema dos pregos? Na nossa hipotética fábrica de pregos? Legal. Então vocês já sabem me responder. Em outras palavras, quando que a gente vai conhecer a população toda? Nunca. Coloquei um quase nunca aqui, mas pensa no nunca, tá? O provável é nunca. Nunca você vai conhecer. Aí vem uma questão. Se você não conhece, tá? Se você não tem como medir toda essa população, como é que você vai fazer? Tudo isso que a gente está vendo até agora perde o sentido se não for ajustado. Então a gente vai sim continuar falando em valor mais provável, a gente vai sim continuar falando em limites de confiança, mas a gente tem que ter muito claro na nossa mente que se a gente tem um conjunto pequeno de dados que nós estamos usando para fazer as nossas contas, as nossas estatísticas, a tendência é o meu conhecimento a respeito desses dados é menor e menor e menor. Ou seja, a minha precisão decresce. E eu tenho que ser capaz de refletir isso de alguma forma na representação desses valores. Vamos ver como é que a gente faz isso. Tá legal. Quais são os nossos probleminhas? Nós temos poucas réplicas. Então, nós não vamos conhecer o valor verdadeiro. Nós também não vamos conhecer a média populacional. Tá legal? Nós só vamos conseguir fazer uma estimativa que é a média amostral. Eu não tenho a média da população, eu tenho a média de uma amostra. Hã? Nós não vamos conhecer o desvio padrão. A gente vai conhecer só a estimativa do desvio padrão. Então a gente tem que ajustar isso tudo. Legal. Primeiro caso. Isso é muito fácil de pensar, porque a gente pode dividir toda essa bagunça em dois casos que são muito simples da gente lembrar. Esses dois casos estão baseados no número de réplicas que nós dispomos. A primeira coisa que eu tenho que ver, quantas réplicas eu tenho? Eu tenho 20 ou eu tenho mais de 20? Olha, isso é legal. Isso quer dizer que eu tenho muitas réplicas. Isso quer dizer, inclusive, que eu posso partir da premissa que esse erro experimental de natureza indeterminada que eu vou avaliar tem uma cara normal. Eu posso assumir isso de partida, tá? É o mais corriqueiro de ser feito. Muito bem. Professor, Oi. tem algum motivo por esse número 20? Tem. Daqui a pouco você vai ver. Beleza. Uhum. Então tá. Nós podemos então calcular o intervalo onde vai estar a média da população. Esse intervalo é calculado, olha só, usando essa formulazinha aqui, bastante simples. Tá? A média da população vai ser igual. Quem é esse valor aqui, x barra? É a média que eu estou fazendo lá a conta, né? A média numérica. Caraca, como é que era o nome mesmo? A média Amostral? amostral, mas é a média mais simples, que é a média Aritmética. aritmética. Muito obrigado. É a média aritmética, aquele negócio ali.
mais ou menos o número de desvios Z que eu vou usar, que multiplica o desvio padrão dividido pela raiz do número de experimentos que eu fiz. Se eu fiz 4 experimentos, ali vai ser raiz de 4, vai ser 2. Tá legal? Professor, Oi, assim, tirar uma dúvida minha, que eu diz. sempre tenho. Qual a diferença entre réplica e experimento? Eu sempre acho que as duas são a mesma coisa. É o seguinte, para a gente definir isso bem direitinho, a gente tem que pensar assim. Um experimento. Eu vou fazer um experimento, esse experimento é a dissolução de cloreto de sódio em água. Tá legal? Aí tá, esse é o experimento, porque eu estou dissolvendo uma quantidade conhecida de cloreto de sódio em água. E isso faz toda a diferença, porque vamos supor, no primeiro caso eu tenho 1 grama de cloreto de sódio, perdão, em 1 litro de água, tá? Aí, quais são as réplicas? É eu repetir esse processo. Eu vou colocar 1 grama de novo, tá legal? Em 1 litro, em outro litro, né? E mais 1 grama em outro litro. E vou fazer as medidas que eu preciso. Se eu mudar a quantidade do sal, ou se eu mudar a quantidade da água, eu estou fazendo outro experimento. Por exemplo, em vez de usar 1 grama, eu começo a usar 2 gramas. Esse é o segundo experimento, que também vai demandar as suas réplicas. Eu vou colocar 2 gramas em 1 litro, depois eu vou arrumar um outro sistema, eu vou colocar mais 2 gramas em outro litro de água e assim sucessivamente. É que às vezes a gente vai falando isso tudo junto e fica mesmo meio misturado, meio bagunçado o negócio. Mas tenta dividir isso da forma como eu descrevi agora, tá legal? Mesmo que a gente confunda isso nas nossas falas, tá? Mas mantenha uma coisa separada da outra. Beleza. Então esse N aqui que eu estou falando é quantas vezes eu dissolvi aquele grama de cloreto de sódio em 1 litro de água. Tá legal? Eu fiz 1, 2, 3 vezes. N igual a 3. Fiz 1, 2, 3, 4 vezes. N igual a 4. E assim segue. Mas tá. O que eu preciso lembrar aqui? Eu preciso lembrar dos valores de Z. Quais são os valores de Z? 1, 2, 3. Né? Preciso lembrar só desses caras. 1, 2, 3, 4. Nunca vou chegar no 4. Tá legal? É 1, 2, 3. Beleza. 1. Se eu fizer Z igual a 1, e eu estou considerando que isso daqui é uma distribuição normal, olha o que vai acontecer com a média da minha população. Eu vou descrever ela com um valor mais provável, o topo daquela gaussiana, mais ou menos 1 que multiplica o desvio padrão dividido pela raiz de N. Quanto que é o N? Depende. Quantas réplicas eu fiz? Fiz 1, fiz 2, fiz 3? Se eu fiz 1, não, né? Não dá, né? Eu quebro ali o problema. Não posso fazer uma só. Tá legal? É 2, 3, 4 e por aí vai. Beleza. Até 20. Tá legal? Besteira. Mais de 20. Mais de 20. Aqui a gente está tratando os casos que são mais de 20. São 20, o N ali vai valer 20 ou mais. Tá certo? Que eu comecei a contar 1, 2, 3 ali, não faz o menor sentido nesse caso aqui, tá legal? Vocês estão entendendo isso? Esse caso aqui é o caso de muitas réplicas. Beleza. Se eu uso, então, 1, Z igual, né, a 1, eu estou falando de 68% de probabilidade. Se eu uso Z igual a 2, eu já estou naqueles 95% de probabilidade. E assim segue. Beleza. Só que na maioria das vezes eu tenho que imaginar que eu não vou conseguir fazer mais que 20 medidas. Eu vou fazer menos que 20 medidas. Aí sim, aí entra o tal do 1, 2, 3. Legal. Quantas medidas eu vou fazer? Poxa, às vezes é um teste difícil, entendeu? É um experimento difícil, melhor dizendo. Então eu vou fazer, 2, 3 réplicas. Tá legal? Isso é bom? Não, mas é o que eu posso fazer. Então, segue com isso. Mas você tem que saber que 3 é muito menor que 20. Então, tudo isso que a gente está falando aqui não serve para 3.
Bem, pessoal, por hoje é isso. Obrigado pela atenção. Até a nossa próxima videoaula. E por favor, não se esqueçam de deixar um joinha e de se inscreverem no canal.